Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz não só aos heróis que produzem cerveja, mas a todos que estão relacionados e que adoram cerveja artesanal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. O convidado deste episódio é Jorge Tomé, Operations Manager na Dois Corvos, premiado homebrewer e fanático de tudo o que seja fermentações. Nasceu em Setúbal, corria o ano de 1992 e aos 18 anos geria o bar da irmã enquanto estudava gestão. Em 2014 começou a fazer cerveja em casa e em 2015 criou uma cerveja do Caneco em Setúbal. Em 2016 inicia-se na Dois Corvos, onde começa a trabalhar no taproom. Já em 2018 termina o curso de Gestão Hoteleira e inicia o curso de General Certificate in Brewing no Institute of Brewing Distilling. Em 2019 ganhou o primeiro prémio na categoria geral do concurso de cervejas caseiras e artesanais e atualmente o seu desporto favorito é fermentar tudo e mais alguma coisa. Como é que é, Jorge? Are you crazy? Estás fixe? Qual foi a coisa mais estranha que tu fermentaste? Provavelmente alho. Alho? Fermentado em mel. Uma cena que acontece basicamente. Fermentas o mel com o alho, vais buscar algumas bactérias que estão presentes no mel e no alho e acaba por acontecer, sei lá, o mel fica menos espesso. O mel é uma coisa espessa e aquilo acaba por ficar mais líquido, vais extrair um pouco do sabor do alho e depois o próprio alho também é uma coisa que faz bem à saúde, antioxidante e tudo mais, e acaba por ser uma coisa interessante para brincar na parte da gastronomia. Ok, pronto. Eu acho que começamos da melhor forma, precisamente com perguntas com rasteira, porque tu fizeste deste uma resposta que eu não estava à espera da questão do alho, e então nesse sentido temos aqui uma pergunta do David Paes. Olá Tiago, olá Tomé. O que eu gostava de saber é se é verdade que o craft beer é o último refúgio de um bando de doidos incapazes de viver dentro da norma. O que faz um gajo normal como tu no meio desta malta? Abraço. O que é que faz um gajo normal como tu neste universo, Jorge? É preciso equilíbrio. Em todos os grupos tens de ter alguém a equilibrar o bando de malucos, e acho que passa um bocado por esse papel de equilibrar as loucuras que alguns tentamos fazer fora de horas, e é preciso alguém para chamar a razão. Então tu és o gajo que mantém aqui a pauta, a ordem. Certo. Internamente sou conhecido como o Judas, em alguns episódios internos em que chamei ao bom senso das pessoas. Eu sou capaz de ter presenciado alguns desses momentos. Talvez não seja a melhor altura para referenciar tais episódios. Tu começaste no mundo da hotelaria, no bar da tua irmã em Setúbal. Depois estudaste gestão hoteleira. Aquilo correu assim tão mal que tu percebeste que tinhas que ir estudar? Ou... Não, até correu bem. Estava a fazer um curso de gestão, uma área mais aberta, licenciatura em gestão. Tive a oportunidade de começar a trabalhar com a minha irmã na altura e percebi que gestão, num conceito amplo, não era aquilo que eu queria. Precisava ter uma gestão mais aplicada. E aí, como estava a trabalhar no bar, a coisa estava a correr bem para mim, para a minha irmã, para todos. Fez o caminho de seguir na hotelaria. E depois, entretanto, assumo que tenha sido mais ou menos nessa altura que tu conheceste o mundo do homebrewing, ou começaste a fazer cerveja em casa? Foi no bar. Nós tínhamos algumas cervejas, as cervejas belgas que vês por aí, Duvel, Orval, sei lá, as cervejas normais belgas, e já gostava de cerveja. Tinha ido uma vez à Holanda, tinha provado algumas coisas diferentes, até me lembro de uma de Chese de Borgonha, que ele era terrível, tipo vinagre. Mas depois não havia muito cá, o pouco que havia não chegava com facilidade, e às vezes o esforço que tu fazes para beber uma coisa, comer uma coisa, às vezes não compensa o esforço que tens. E em Setúbal não havia muito, tirando essas cervejas belgas. Até com um amigo meu que estava na Nova Zelândia, vem a Portugal depois de um estágio, e vem todo entusiasmado: a malta lá faz cerveja em casa. É impossível fazer cerveja em casa, estava a dizer, não é possível. E depois aí fiz o workshop, como 90% da malta da cerveja aqui em Lisboa, na oficina da cerveja com o Gonçalo, neste caso lecionado pelo Fernando, e pronto, começou aí a aventura de fazer cerveja em casa. O Fernando, que foi convidado no terceiro episódio, ou com o segundo?
Foi há pouco, há umas semanas atrás. Tu ganhaste o primeiro prémio na categoria geral no último ano, no concurso de cervejas caseiras e artesanais. E eu queria te perguntar como é que se consegue ser um melhor homebrewer? Se é necessário beber muito, ler muito ou produzir muito? Os três. Tens as três vertentes. Para seres o melhor, é sorte, basicamente. Tens que ter uma boa cerveja, claro, mas tens que estar no meio de 60, 70, 80 cervejas, a tua tem que se destacar por alguma razão. Mas isso acaba sempre por ser um pouco de sorte, por algumas das cervejas ficaram noutras posições e eram cervejas espetaculares, e acho que é que ires no gosto dos júris. Certo. Depois tu já não em Setúbal, aliás, tu ainda estavas em Setúbal, mas quando vieste para Dois Corvos, como é que isto aconteceu? Eu sei que é uma história gira. Não, não é? Não, é muito simples, tinha o bar, nessa altura já não estava no bar, o bar continuava com a minha irmã, estava trabalhando num restaurante em Setúbal e estava cada vez mais ligado à cerveja e fazia sentido. Na altura ainda pensei em criar uma marca, mas francamente acho que mais vale nós como individuais darmos aquilo que conseguimos a marcas, é para tentar alavancar as empresas para a frente e o conhecimento que temos, do que teres demasiadas marcas, todas elas muito pequenas. E então vi que havia uma oportunidade de juntar um projeto que estava a começar, um dos projetos mais interessantes na altura e ainda hoje em dia, e tentei a minha sorte e fui escolhido, e na altura comecei no Tap Room, como estavas a dizer. Pois, mas tu começaste, quando foste à entrevista, foi meio que fizeste um step up, fizeste o que não era suposto e isso deu-te algum crédito, não, acima de tudo porque já conhecia a Susana e o Scott e havia um outro conforto, ou seja, não eram duas pessoas que estava a ver pela primeira vez, sempre presenciei muitos eventos que havia um bocado de cerveja. E até foi no lançamento da Dois Corvos na Cerveteca, com na altura a Milk Stout, hoje em dia a Galáxia. Conheci a Susana, o Scott e o Pavel pela primeira vez. Aí falámos ali um bocadinho e ficámos meio amigos, até lembro que tinha uns homebrews e provámos aquilo. Ou seja, quando vim cá para a entrevista já conhecia a Susana, até porque no momento em Setúbal, lá está, como estava a dizer, não havia nada. E havia um wine bar onde eu ia frequentemente e eles tinham algumas cervejas artesanais, mas a coisa não tinha cadência. Às vezes tinha, outras vezes não tinham. Era por aí. Eu, como consumidor, tinha interesse, então disse-lhe, tens é que pôr aqui Dois Corvos, que a cena está a rolar muito bem, a cerveja é boa, não sei o quê, vais vender. E o Gonçalo, o rapaz que estava no wine bar, mandou um e-mail e a Susana, vai lá, vamos fazer uma prova. E o Gonçalo, tens de estar na prova, foste tu, mandaste a convencer. Ponte. É. E claro, estou lá. Então, está a Susana, dona de Dois Corvos, está o Gonçalo, descansou no wine bar, e está um cliente, um bêbado qualquer, que estava lá a beber copos. Ia provar as cervejas e o rapaz, com um bocadinho de medo, não sabia se aquilo ia correr bem ou não, só queria comprar 2 referências. Eu, um bocadinho egoísta, fiz-lhe a cabeça, não, compras as 3, ficas com as 3 referências. Isto era só por egoísmo. Porque eu depois queria ir lá poder lá beber as cervejas. E a Susana ficou um bocado impressionada com onde é que está este gajo, quem é esta pessoa que está aqui, que eu já vi uma vez, mas está-me a vender a cerveja, fixe. E depois, passado um mês ou 2, surgiu a oportunidade de fazer a entrevista e pronto, começar aqui. E que viste um cliente de repente na caixa e foste servir copos porque achaste sim. Depois há a história de estar durante a entrevista. Isto na altura era Susana, Pavel e Scott. Aí acontece uma coisa qualquer, com a máquina de engarrafamento, que é preciso a atenção do Scott. A Susana está um bocado assustada porque é a máquina de engarrafamento, que é uma peça fundamental na operação. Está a dar um problema, tudo muito novo, deixa eu ver o que é que se passa. E o Tap Room fica às moscas. Eu estou lá parado num momento um bocado constrangedor, que as pessoas me estão a entrevistar, bazaram. Estou ali um bocado perdido. Ainda por cima não estava no lado de fora do balcão, estava no lado de dentro. Foi ali que me deixaram. Eu fico ali, vejo pessoas ao balcão, as pessoas olharam para mim, disseram boa tarde, não é? É o que tu fazes num bar. Eu olhei para eles, boa tarde. Depois perguntei, como é que posso ajudar? Até comecei a trabalhar. Pronto, basicamente, depois chega a Susana e a Scott olham para mim um bocado escandalizados. O que é que estás a fazer? E eu, estou a trabalhar. Independentemente de onde aquilo acabasse, o meu papel estava feito. Certo. E tu hoje tens um papel diferente na Dois Corvos. O que é que tu fazes que eu nunca percebi? Não faço nada. Pois. Faço muitas coisas, estou em vários sítios. Isso é consequência, estás numa empresa desde o início, e especialmente a Dois Corvos sempre deu a oportunidade de todos cá dentro, ou lá dentro, como queremos pôr as coisas, de poder crescer e encontrar o próprio espaço. Tu és um próprio exemplo disso, que entras como cervejeiro e evoluís para a parte da comunicação,
Ou desevolui. Evolui. Como queres coisa. Eu fui a mesma coisa, estava no Taproom, acabei por ter alguns projetos de dinamização do Taproom. Na altura não tínhamos ninguém dedicado a vendas ou apoio a clientes e acabei por fazer esse papel ainda durante uns meses. Mas depois, como estou muito ligado a todos os setores da equipa, sei lá, desde a produção, onde tenho um background, a parte da gestão, onde tenho um background, acabo por ser ali um bocadinho a cola dos vários setores e tentar dinamizar a malta. Isso é o que gestor de operações, quote unquote. E uma das tuas funções enquanto gestor de operações, quote unquote, tem vindo a ser trabalhar um pouco o export. E a Dois Corvos tem exportado uma parte da produção. Como é que isto acontece? A exportação acontece de uma forma natural. Lá está, parte da exportação vem também pelo facto de não teres ninguém dedicado a 100% a esse trabalho. Havia a lacuna, havia a oportunidade, acabei por trabalhar um bocadinho esse mercado. Pela fluência em inglês, é fácil entrar em contacto e confraternizar com as pessoas, conhecer a história da Dois Corvos e conseguir substituir um bocadinho o papel do Stan e do Scott às vezes, que acabam por ter que ter a atenção noutras coisas. Não têm tempo para andar sempre ali e acolá, fazer um bocadinho o babysitting, como chamamos, de uma forma simpática aos clientes, quando estão cá ou quando temos que ir lá em visitas, mas é uma consequência natural do nosso trabalho. Acho que fazemos boa cerveja, fazemos cerveja interessante. Portugal ainda é um país um pouco exótico na cerveja artesanal, portanto a malta olha para Portugal como uma cena meio tropical, aqueles gajos fazem cerveja, depois vêm cá, provam e é fixe, especialmente porque em muitas cervejas temos um cunho bastante pessoal e muito português e isso depois leva uma história de uma garrafa, é o que as pessoas gostam. Então tu fazes babysitting a malta internacional? Basicamente. Boa. Já agora nós estamos a beber o quê? Isto é uma Golden Sour, foi um daqueles projetos que entra para a história das fermentações estranhas. À noite cope-se aqui em casa, no estúdio. No estúdio. Não aqui em casa. Qual casa? Isto é um estúdio profissional com... não estou a perceber. Bem, que abrimos umas quantas garrafas, nem sei se estava Phantom, mas umas Candelhões, umas da Rare Barrel e depois guardámos os drags todas as garrafas, que têm sempre a levedura viável. Um dia a seguir fiz um mosto algo simples, só para ver onde é que aquilo ia. É isto. Certo. Temos agora duas perguntas de alguém que conheces bem, que será o André Pintado. Jojo, já alguma vez fizeste uma cerveja com água adoçado? Olá, Jojo. Agora uma pergunta séria, porque eu gosto de ouvir falar. Uma pergunta séria na qual eu gostava que refletisses e que elaborasses. Qual é a tua opinião acerca do Michael Jackson, o escritor? Abraço. Pronto, primeira pergunta. Já fizeste uma cerveja com água adoçada? A água adoçada do rio? Não. Mas a água de Setúbal, claro. Fácil. Michael Jackson. É o pai da cerveja artesanal. É a pessoa que ainda andávamos nós de fraldas, andava o homem a gravar episódios e a descobrir coisas no meio da Bélgica, no meio da Holanda, Inglaterra. E acaba por fazer a fundação de tudo o que é a cerveja artesanal hoje em dia. Foi quem muito responsável pela ligação Estados Unidos-Europa, que na altura não havia muito. Ou seja, o mercado americano estava-se a desenvolver, estava a ser desenvolvido. E as coisas da Europa não se vendiam porque o pessoal achava que não havia interesse lá fora. Aliás, a garrafa, onde tem garrafas de cerveja, é exemplo disso. A Phantom acaba por ganhar muita fama também pelo Michael Jackson, de tanto escrever e falar sobre ela, porque tinha uma história muito ligada às raízes belgas, e o pessoal norte-americano, que era quem mais via essa informação, começou a pôr os olhos um bocadinho mais no que ele escrevia, e acho que fez um trabalho super importante também a gastronomizar um pouco a cerveja. Nós aqui em Portugal ainda temos muita cena do vinho e gastronomia. Nos Estados Unidos é ao contrário, tens muito cerveja e gastronomia. Tens restaurantes de estrela Michelin com cartas de cerveja espetaculares. Lá mais à frente falamos de um espaço onde tive também de comida espetacular, carta de cervejas inacreditáveis, cervejas envelhecidas no próprio local. E o Michael Jackson conduzia muitos jantares gastronómicos para promover a cerveja e elevar um pouco o patamar da cerveja. Portanto, acho que é o pai da cerveja, toda a gente devia se referir um bocado nas coisas que ele produziu.
e inclusivamente escreveu deixou algumas obras literárias. Great Companion to Beer é provavelmente o mais conhecido. Provavelmente tens aqui alguns quantos também. Provavelmente tenho aqui alguns teus que decoram Tens o Beer Companion, yeah. Está aí mesmo um livro mas que um bocado nesse seguimento, que livros é que são obrigatórios de se ler? Pá, depende muito sobre o que é que queres aprender. E atenção, tenho uma coleção simpática de livros sobre cerveja e depende um bocado para onde é que queres ir. Se calhar cerveja em casa, tens o How to Brew do John Palmer ou do... como é que se chama? Aliás, já tens aí por acaso The Complete Joy of Homebrewing do Charlie Papazian. Eu suposto estar aí um par desses, que é o fundador da Homebrewers Association of America. E epá, são os dois grandes livros para produção. Depois depende mais um bocado sobre o que é que queres saber. Queres saber sobre a história inglesa e produção inglesa. Tens alguns livros, tens o Martin Cornwell, que escreve muito sobre cerveja em Inglaterra e tudo mais. Portanto, acho que depende um bocado sobre. Mas podem mandar mensagens e eu dou umas dicas. certo? Tu tens Instagram, não é? É. Vejo aquilo uma vez por semana, portanto, desculpem lá o delay. Como é que tu vês a evolução do mercado craft em Portugal? Epá, já mudou bastante. Isto são só em 6 anos. Tu começas com poucos espaços, com a Cerveteca sendo o espaço de referência e foi o primeiro a ter umas coisas diferentes. E nessa altura as pessoas provavam tudo um pouco. Não havia grandes paradigmas quanto a estilos, quanto a marcas, nada. Tu vias uma coisa nova. A marca podia ser o que hoje em dia se calhar consideramos uma marca normal, regular. Na altura era uma novidade e toda a gente tinha interesse. E acho que antigamente havia um bocadinho mais de variedade de estilos e de ideias. Hoje em dia, quando vês muita coisa nova, é muito a nova tendência. Os Estados Unidos, Inglaterra, cervejas muito lupuladas, a história das Spicy Stouts, por aí fora. E antigamente a malta bebia um leque um bocadinho mais abrangente, também porque estava a começar e queria saber, era tipo agarrar no BJCP e ir aticar, já vi este estilo, já vi este estilo, já vi este estilo, e começar a ir por ali. Agora o mercado está um bocadinho mais maduro. Algumas destas marcas que nós antigamente estávamos super entusiasmados, hoje em dia estão noutro patamar, um bocadinho diferente. A Brewdog é se calhar o melhor exemplo. E outras marcas apareceram para dar aquele dinamismo que se calhar tínhamos antigamente e que continua a ter procura. E o mercado mudou bastante, mas há espaço para tudo. Como é que nós estamos comparativamente com outros mercados? Nós, mercado português, sim, exatamente. Crescemos bastante a nível de cerveja. Já tens coisas aqui que rivalizam, até superam algumas coisas que são feitas lá fora, sem dúvida. Falta talvez alguma diversidade de projetos, que é uma coisa que começa a aparecer cada vez mais na Europa. Alguém focado em certos estilos ou escolas cervejeiras. Alguém dedicado só a lagers, alguém dedicado a uma escola belga, alguém dedicado a cervejas de fermentação mista. E isso é o que se calhar um bocadinho ainda falta em Portugal. Também devido à escala do mercado, que não é muito grande, tens 10 milhões de potenciais consumidores, é consideravelmente reduzido para a quantidade de projetos que podes fazer, mas há interesse lá fora. Os olhos estão abertos lá fora. Facilmente hoje em dia, com redes sociais, tu consegues chegar à Europa toda e é fácil criar esse interesse. Basta começarem a aparecer os projetos e vais começar a ter o interesse dos consumidores nas cervejas. Depois tens todo aspecto que ainda não está nada desenvolvido em Portugal. Tens pequenos apontamentos. O podcast é fundamental nisso, que é a parte da educação e falar um pouco mais sobre cerveja de outras formas. Não é só ter uma marca, não é só produzir mosto e cervejas para a malta beber. Há toda uma outra componente e os Estados Unidos são muito fortes em componentes acessórias à cerveja. Em Portugal ainda falta e há espaço para produzir mais sobre isso. Mas por um lado existe muito espaço ainda por desbravar, mas por outro lado viu-se já algumas marcas que acabaram por não suceder. Tu que és um gajo de Excel e de números e de mastigar informação, porquê que isto acontece? Porquê que isto aconteceu com algumas marcas? Primeiro tudo tem a ver com as pessoas e com a disponibilidade delas para alguns dos projetos. Muitos projetos que apareceram nunca foram projetos a tempo inteiro. Eram projetos que pouco trabalho secundário, fazer cerveja ao fim de semana, ver o que é que a coisa dá. Só que uma coisa é assim, fazer pequenos lotes para os amigos, tens sempre um controle grande na tua produção e é fácil gerir isso. Quando já tens uma componente de vendas e tens cerveja nas prateleiras 6 meses, 9 meses, 1 ano, tens outra gestão mais complicada de se fazer, que requer uma atenção muito maior das pessoas. E depois também está relacionado com a escala. Visto muitos equipamentos pequenos a aparecerem em Portugal e para teres um certo controle de qualidade no processo e uma garantia
pá, consistência, precisas ter uma escala um bocadinho maior. E acho que pode estar um pouco relacionado com isso. As pessoas talvez não mediram bem os investimentos iniciais e podiam ter ido para escalas um bocadinho maiores na altura. Por falar em escalas maiores, o teu pai trabalha na Sociedade Central de Cervejas, é verdade? É verdade. Como é que ele se sente do filho, por um lado, de lhe seguir as pegadas na carreira, na indústria, mas por outro lado, trabalhar numa indústria um bocado acaba por colidir, ou por, de certa forma, criticar um pouco o que se deveria fazer? É giro. Eu acho que o meu pai acaba por ficar orgulhoso de ter seguido um bocado os passos dele, numa nova vaga de cerveja. Se bem que ele foi sempre o primeiro a dizer, quando era miúdo, não gostava de ir ao teu armazém, ver o trabalho, não sei o quê. Ele, não vais lá. Sempre disse, não quero esta vida para ti, vai-te embora. Depois acaba a trabalhar numa fábrica de cerveja. Mas é giro porque há algumas coisas que são comuns e ele não gosta de cerveja, tirando Sagres, que é interessante. Mas acha piada e até há pouco tempo esteve aqui comigo no tap room a beber pratas e dizer, isto é muito bom. Isto é muito bom, meu. Isso é giro, mas também me dá a oportunidade de ver algumas coisas de como é que funciona o outro lado da medalha, principalmente na parte logística e de armazéns. É uma escala que nós não temos noção e é incomparável. Depois temos uma pergunta com vídeo, muito de alguém com quem tu tiveste há muito pouco tempo, que te pergunta várias coisas. Veremos. A minha pergunta para o Jorge é: qual foi a collab mais fixe que a dos Covos Feios e a pior collab que a dos Covos Feios? Já agora, Eduardo, tens alguma pergunta para o Jorge? Jorge, qual é o desconto que vais fazer à Avilhão na próxima encomenda? Tchau, tchau! Grande Diogo, Jesus e Eduardo Lucas deixarem-te aqui 2 perguntas. Aliás, 3. Qual a melhor collab, a pior collab e qual o próximo desconto feito à Avilhão na encomenda? A melhor collab que deixa-me melhores memórias, ou as memórias mais duradouras. Tens a Guanabana, que no lançamento, quando fizemos, na altura um bocado pioneiro em Portugal, e foi aqui um bocadinho a tendência do que se fazia, uma smoothie IPA com lactose, com graviola, e o lançamento no Tap Room foi assim um marco, foi fixe, teve uma adesão brutal, ninguém estava bem à espera e acho que guardo boas memórias dessa cerveja. A pior collab, como é para o Diogo, vou entalá-lo, vou dizer que foi aí para Pescador. Fácil. Mas acho que as collabs promovem muito isso, é a troca de ideias e de experiência. As collabs raramente têm aquela componente comercial, é mais uma coisa de troca de partilhas e de ideias. E acho que isso é o que mais importa na cerveja, é testar coisas novas. Algumas vão funcionar extremamente bem, outras não tão bem, e faz parte de seguir bola para a frente e experimentar mais coisas. E também no universo das collabs, neste caso com uma pergunta de Ricardo Queiroz, que te pergunta, suponho que não enquanto 2 Corvos, mas enquanto homebrewer ou enquanto personalidade única, que collab gostarias de fazer? Tomé, se só pudesse escolher uma brewery para fazer uma colaboração, uma única oportunidade no mundo, qual é que seria a brewery que escolherias e porquê? Já agora, não vale dizer 2 Corvos, obviamente. Um abraço para ti e aí para o teu colega. Abraço. Pergunta a Ricardo Queiroz. Isto aqui estando a bola um bocadinho para a frente, sei que já vamos falar sobre isso, mas recentemente estive nos Estados Unidos e tenho que dizer a Degarde, não tinha uma grande ligação com a cervejeira, sabia que era uma cervejeira de renome, bem classificada, bem cotada, mas não tinha noção do que é que eles faziam. Depois de ter estado lá, acho que tinham muito para trazer. Têm uma ligação muito própria ao local, com fermentações espontâneas, com produtos locais, frutas locais, especiarias locais, e acho que pode-se aprender muito com quem já tem um pouco mais de experiência nessas leads. Muito bem, eu aproveito para relembrar que este episódio estará disponível no YouTube, e quem quiser ver este belo bronze de quem
acabou de sair de uma estância de ski e snowboard e que vem com um bronze ridículo, mas que teve a ajuda no make-up de Joana Silva para disfarçar este idiota bronze que tive e que agora está mais composto, principalmente porque faz par com o bronze de uma semana ou duas de Malásia, 3, de Jorge Tomé. Ainda assim, e agora corretamente, passamos para a pergunta de a cerveja do caneco, que eu fiquei a descobrir agora há pouco tempo, que não conhecia, ou nunca tive a oportunidade de provar esta cerveja, esta marca. O que é que foi isto e onde é que isto está? Pá, isso está morto e enterrado numa prateleira em casa. O único autocolante e imagem que existe sobre isso. Mas foi no seguimento do bar e ter começado a fazer cerveja. Havia espaço para brincar um bocado. Na altura, um bocado de giro. Tenho um parceiro da câmara que diz que eu, para fazer cerveja no bar, não preciso nada. Pá, posso fazer cerveja e vender no bar, não preciso nada. O que, sabendo hoje em dia o que sei, é um bocado idiota. E aquilo está escrito, eu tenho o e-mail guardado e impresso, mas pronto, foi o que me disseram. E na altura, de forma um bocado ingênua, comecei a produzir em casa, ou a colocar aquilo que produzia em casa no bar, e tinha que se criar uma identidade para aquilo. E na altura acho que marca não fazia muito sentido, então era a ideia de criar um brewpub numa panela de 20 litros, o que também é idiota, mas pá, fazia sentido na altura de fazer umas brincadeiras e ter lá. A cerveja base era uma APA, mas, sei lá, fiz outras coisas também lá. E aquilo era para vender aos amigos, simplesmente, e aquilo que fazia, como não ia beber tudo, era para partilhar um bocado, mas o projeto está morto e enterrado. E houve pessoas que provaram esta cerveja, suponho, e vamos vê-las neste momento numa para o caminho. Olá, amiguinhos. Hoje estamos com Miguel Musolino, que é do Duque Brewpub. E eu sei, Miguel, nós hoje vamos falar sobre Jorge Tomé, Jorge Fortuna Tomé, mas eu sei que antes disso tens uma mensagem, aliás, uma pergunta para o Jorge. Sim, senhor. Eu queria perguntar ao Jorge onde é que foste buscar tanto estilo? Se eu perguntar era para o Jorge, era para perguntar ao Jorge onde é que ele arranjou tanto estilo. Tu achas que a maior fortuna de Jorge é ser nosso amigo? É uma das suas fortunas, mas a grande fortuna do Jorge Tomé é ser o Jorge Tomé. Tu achas que, agora que Pavel Novak saiu da Dois Corvos, Jorge Tomé, devido ao seu fenótipo, é o que mais se aproxima de um funcionário judeu na Dois Corvos? Certamente, e acho que seria o correto e a sucessão óbvia, mas... E é inclusiva, é uma política inclusiva da Dois Corvos. Eu acho que sim, e deve-se manter assim. Eles não têm negros? Não percebo porquê, só maltes negros. Será do Scott ou da Susana? Dos dois? Dos dois a quem para o Scott? Parece mais ariano. Oh, Miguel, tu lembras-te há uns anos quando nós tínhamos a caverna ali na Ajuda e Jorge Tomé muitas vezes aparecia e trazia cervejas. Jorge Tomé de Setúbal fazia cervejas que se chamavam cervejas do caneco, uma cerveja do caneco. Lembras disto? Ele trazia-nos umas saisons e tal, muito, muito boas. Eu não me lembro de rigorosamente nada dos tempos da caverna. Está tudo um bocado turvo, como as vices que lá fazíamos. Imagina que tu és o estuário do Sado. Tu achas que se Jorge tivesse que entrar em ti, ele seria um roás corvineiro ou um choco mole? Seria um cardume de golfinhos. Entrar-me pelo estuário adentro, cobertos de cimento da fábrica da Simpor. Olhar para a Rábida. Numa casa, outrora, não na pradaria, morava Jorge Tomé e sua Joana, morava Pavel Novak e posteriormente sua Bibi e Tiago Lopes. Jorge Tomé e sua Joana saíram, Pavel Novak e sua Bibi saíram, ficou Tiago Lopes. E Tiago Lopes tem cada vez mais microfones, é a única coisa que eu vejo entrar mais lá naquela casa. Qual tu achas vai ser o final desta história? Eu acho que eventualmente o Tiago Lopes deverá sair daquela casa o mais rápido possível, deixando lá os microfones. Acho que ele está viciado em microfones? Ele adora microfones, ele adora a impedância dos microfones. Olha, tu achas que o facto de Tiago Lopes ter agora o podcast em formato vídeo. O podcast em formato vídeo. Não passa de uma estratégia do próprio
para desviar um pouco as atenções da sua forma esquisita de falar para a sua forma esquisita de se apresentar. Portanto, ele tem uma beleza esquisita, não é? E se as pessoas não ligam tanto ao que ele diz? E não só. Eu temo, aliás, eu suspeito, que Tiago Lopes está a fazer uma passagem, uma tentativa de uma passagem subtil, que não é, até um pouco entrada a pé juntos, para se tornar um youtuber. Que agora os youtubers têm casas e compram carros e vrum-vrums, mas pronto, é a vida dele, eu terei sempre do lado dele para apoiá-lo. Mas sabes que o que ele não pode comprar é a quarta classe, não é? Mas em Portugal tu consegues comprar alguma coisa dessas ainda. Mas ele não precisa disso. Aliás, a maior parte dos youtubers não tem a quarta classe, certamente. Mas acho que faz bem e estarei lá sempre a apoiá-lo e subscrever. Olha, tens alguma pergunta, tens alguma mensagem final para Jorge Fortuna Tomé? Jorge, abre os olhos, bebe mais cervejas e ouve sempre quem bebe por gosto. Até lá, um bem-aja a todos. Deu-me para o caminho com Pedro Lima e Miguel Nuzolino, que te fez uma pergunta bastante pertinente. Jorge, onde foste buscar tanto estilo? Vamos culpar a Joana, a mesma pessoa que te maquilhou. Vamos culpá-la. Vai parecer bem. Vou ganhar pontos. Boa. Acho que sei-te bem. Transicionando rapidamente para outra pergunta. Tu estiveste nos Estados Unidos agora há pouco tempo, nomeadamente, aliás, várias vezes, né? Eu não sei como é que tu não trabalhas, né? Daí a minha pergunta. E estás sempre a passear. Estiveste em Seattle, em Nova York e em Portland. O que é que viste lá? Foram duas viagens diferentes. Estive em Nova York e aí não foi uma viagem cervejeira, foi turismo puro e duro. Acabei por ir a alguns sítios com cerveja. Aquelas paragens incontornáveis, o Oder Alf, hoje em dia está muito na moda. E mais alguns sítios, mas não muitos no que toca à cerveja, até porque Nova Iorque é a nova coqueluche de cerveja nos Estados Unidos. Era uma cidade que não estava muito desenvolvida até há pouco tempo e nos últimos 5 anos começaram a aparecer muitos projetos interessantes em Nova Iorque. Muitos deles têm vindo parar um bocadinho à Europa. Tem em caminho, tiveste agora algumas cervejeiras de lá. E depois noutra viagem, essa já com uma componente um pouco mais cervejeira, mais visita a espaços, conhecer espaços, estive em Seattle e em Portland, e deu para conhecer, há muitos sítios diferentes, muitas fábricas de cerveja, perceber qual é que é o ponto de maturidade do mercado lá e tentar trazer alguma coisa para cá. E o que é que viste concretamente diferente ou que te impressionasse? A nível de serviço, eu estava à espera de algo melhor. Vamos fazer isto, resposta ao contrário. Fala-se muito sobre a cultura cervejeira nos Estados Unidos. De facto, é verdade. Mas as pessoas que trabalham nos bares não têm muita vontade de engrenar em conversas, que é algo que na Europa é o oposto. Acho que nós nisso fazemos um trabalho muito bom em Portugal, de facilmente conseguires encontrar alguém que tem gosto de falar sobre cerveja, seja num bar, seja num tap room, seja numa fábrica. Nos Estados Unidos as pessoas são um pouco mais fechadas nesse sentido, porque cá também já está tão evoluído que eles acabam por não ter muito essa necessidade. Por outro lado, tens a variedade e consegues sempre arranjar alguma coisa diferente e tens uma qualidade de cerveja espetacular. E acho que o serviço também, no lado oposto, na parte da restauração, funciona muito bem nos Estados Unidos e é algo que há ideias para trazer para cá. Como por exemplo? Água, que é a coisa mais simples, mas teres alguém, nunca falta água em qualquer estabelecimento nos Estados Unidos. E é uma coisa que aqui parece que é um frete, às vezes arranjas um copo de água, uma garrafa de água, o que seja. Lá faz parte do serviço deles, estás sentado e está sempre alguém a dar água. Para quando estás a beber copos é o melhor. Certo. A tua formação foi de gestão hoteleira e agora continuas a buscar conhecimento técnico, mas de que forma é que esta formação em gestão hoteleira te permite agregar alguma coisa ao mercado ou te permite diferenciar enquanto profissional neste momento? A formação em gestão hoteleira, licenciatura em gestão hoteleira, depois outro curso profissional em restauração e bebidas. Eu acho que é aí que vou buscar a minha inspiração, muito ligado à parte do bar, onde trabalhámos com cocktails, e aí começa a vir um bocadinho o interesse de procurar coisas novas. Depois estava associado à cerveja
e a paixão é a cerveja, mas não deixo de perder uma boa oportunidade de beber um bom vinho ou beber um bom coquetel e trazer essas inspirações muitas vezes para o mundo da cerveja. Portanto, acho que não é tanto o mundo da hotelaria, mais o mundo da restauração, que traz muita inspiração, e a forma como deves apresentar o teu produto lá fora para dinamizar um bocadinho este segmento que precisa de crescer em Portugal. Mas achas que é importante, de facto, o conhecimento que tens mais técnico de... Sim, sem dúvida. Como eu estava falando há bocado, da história do Michael Jackson, dos jantares de harmonização e de elevar um bocadinho o patamar da cerveja artesanal, acho que está ligado a isso. Se tiveres uma boa ligação à gastronomia e ao serviço, tudo o resto vai catapultar. E acho que aí fez sentido, no início, no Tap Room da Dois Corvos, de criar uma dinâmica um pouco diferente, trazer um pouco a visão que eu tinha, e juntamente com a Susana e com o Scott traziam a experiência dos Estados Unidos, criar um sítio que ainda hoje em dia é único em Lisboa e tem uma presença e uma maneira de estar, se calhar muito diferente de outros bares, e as pessoas claramente gostam disso e está visto. E por falar em serviço, não apresentaste a cerveja que estamos a beber, não é? Que eu não faço ideia do que é. Também não. Mas foste aqui a fizeste. É verdade. Não, eu tenho um grande problema em identificar cervejas. Eu prometo que vou melhorar isso agora para a frente. Mas houve uma altura em que fazia cervejas, punha 2 ou 3 de parte, sabia o que é que eram. Estavam de parte, estavam naquele canto, e tudo o resto iam para caixas. Certo. Então tinha uma marca na rua, no quintal, fazia lá churrascos em casa, a malta abria a arca. Vou ter aqui uma cerveja, estás à vontade. Isto é o quê? Não sei. Então, mas não sabes como assim? Olha, pões isso contra a luz. Se for claro, é claro. Se for escuro, é escuro. Depois tu abres e vês que gostas. Se não gostares, manda fora e abre outra, estás à vontade. E isso também tem um bocadinho... tem alguma graça. Agarras uma garrafa, não sabes o que é que vais beber, e depois sai-te uma coisa... vamos dizer que boa, pelo menos. Certo. Já é a altura de fazeres mais churrascos, ainda que Sim. esteja frio. Não, vou começar, a época está a abrir, deixa lá, agora estás a entrar em março. Estás a entrar em março? Não, estás a entrar em abril, Jorge, que isto é a magia da planificação radiofónica. Agora, para pergunta mais difícil, como é que tu vês este surgimento das pseudo-crafts como uma coruja ou uma loba, e a tentativa das industriais de se apropriarem de certa forma de um nicho? Acima de tudo é validar do trabalho que tem sido feito na cerveja artesanal. Acho que são 2 conceitos muito diferentes, falar sobre a coruja e sobre a loba. São 2 coisas que não têm necessariamente relação, enquanto um que não tem propriamente uma identidade, a coruja. A loba acaba por tentar, num patamar diferente, entrar mais no mundo artesanal. Mas acho que isso é uma resposta natural das grandes empresas que veem o mundo da cerveja artesanal e querem um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer, e cabe a nós provar que eles estão errados e que o nosso produto se diferencia por outras razões. Não é só uma questão de preço ou de força comercial, de distribuição, de disponibilidade para o consumidor final, e isso cabe a nós, todos os intervenientes da cerveja artesanal, combaterem esse movimento. Mas vês que surge por necessidade de apropriar uma parte do mercado, ou de não cair na evolução, ou por outro lado de aproveitar simplesmente o momentum? Eles têm que se manter relevantes. Claro que tu passas toda a tua vida a ouvir falar sobre 2, 3 marcas de cerveja a solo nacional, e de repente tens um pico gigante. Vais ver os relatórios da Brewers of Europe, e neste momento tens mais de 100 cervejeiros registados em Portugal, tens 5 industriais. Só 5 industriais. Eles começam a ver mais de 100 a aparecer, a fazer de concorrência. Quer dizer que as pessoas sabem que os produtos existem e estão lá. E eles de alguma forma têm que apanhar o comboio e mostrar que continuam em atividade e a produzir coisas novas. Agora, se vão vingar, acho que não. E acho que acima de tudo o trabalho passa por nós, em fazer o cliente ver que a cerveja artesanal original, o verdadeiro craft, vai conseguir sair de cima. Porque provavelmente não. Fiquei impressionado pelo buquê de sabores desta grisete. Tu vais com 2 cervejas de atrás ou não? Tu estás na segunda, não é? Esta grisete, que é uma grisete com alfazema. Com bitters de alfazema, com uma tintura de alfazema. Que está. E que é isso? Tens um buquê de sabores que não consegues ter isto num outro tipo de cerveja. E que é isso que
define precisamente o craft versus não craft. Também na continuação de perguntas difíceis, nos Estados Unidos tem-se vindo a ver cada vez mais de cervejas ou cervejeiras artesanais a serem adquiridas por major brands, pelas industriais. Como é que tu vês este acontecimento e achas que é a única forma de fazer a coisa acontecer é através de ser adquirido por outras marcas? Acho que é muito fácil para nós que vemos as coisas de fora fazer julgamentos de valor e criticar decisões que são tomadas numa empresa. A razão dessas decisões, eles saberão melhor do que nós e não me cabe a mim julgar. Não gosto dessas aquisições, fico sempre com uma comissãozinha quando vejo alguém a ser adquirido e não minto. A percepção sobre a marca muda. Para bem ou para pior, isso acho que só o projeto a longo prazo é que vai dizer quais é que foram as consequências dessa aquisição. Tens algumas parcerias nos Estados Unidos que não são bem aquisições, que as cervejeiras mantêm o mesmo nível de qualidade, a mesma capacidade de distribuição, e isso pode ser interessante. Tens outros casos que não, em que vês as marcas um pouco a desaparecerem, a focarem-se mais no mercado local e depois a fazer um streamline de produção, baixarem custos. Isso é errado. E acho que a decisão que leva as pessoas ou o caminho que leva as pessoas a tomarem essa decisão não cabe a nós julgar, porque tens tantos outros casos em que tens uma dimensão já substancial, mesmo para o mercado norte-americano. A Sierra Nevada acaba por ser um grande exemplo, apesar de ter feito agora uma parceria, união com a Dogfish Head, ou teres a Left Hand no Colorado, que são cervejeiras com dimensões ridículas. A Left Hand produz mais de 7 milhões de litros por ano, provavelmente a Sagres não sei se produz muito mais que isso, e ainda assim continuam a ser totalmente independentes. Portanto, acho que são decisões que se tomam pelo caminho. Da mesma forma que tu decides vou produzir uma IPA, uma Pale Ale, tomares a decisão de procurar investimento para dar um passo a seguir. Há certos projetos que pode valer a pena, mas só o tempo dirá. E como é que tu vês o futuro do craft? E aliás, eu acho que nem é tanto o futuro do craft, é o presente do craft. O que é que falta? Existem lacunas que merecem ser melhor cá, internacional? Diria cá em Portugal. Cá é a parte da formação e lá está, as componentes acessórias do craft. Teres uma loja que apoie os homebrewers, tens algumas lojas, claro, é suficiente. Pelo que às vezes dá a entender o mercado e as pessoas que são ativas nesses canais, parece que há espaço para produzir mais, para fazer mais coisas, para serem mais interventivos. Tens a parte toda da formação, e seja isso uma formação muito específica, seja algo mais genérico, mas há espaço para a formação. As pessoas têm sede dessa formação. Sempre que há um evento relacionado com formação, tem uma adesão significativa. Acho que tens um mercado que procura muito depois estes momentos mais de convívio, sei lá, um podcast, um blog, uma coisa do género. Acho que há espaço para as pessoas produzirem mais coisas relacionadas com cerveja e não só cerveja. Sim. Temos uma pergunta do Miquel Santos que te pergunta, e a ti especificamente, quando é que veremos no mercado alguma coisa 100% teu, seja receita e produção? E também que cervejas é que andas a elaborar por aí, maroto? Assim, coisas minhas. Eu não produzo cerveja nos Dois Coros. Já fiz algumas coisas a espaços e hei de continuar a fazer algumas coisas a espaços quando há oportunidade para isso. De resto, a título individual, não há. Vejo a Dois Coros como o meu projeto, independentemente de não ter sociedade nenhuma lá dentro, mas vejo a Dois Coros como minha e é isso que colho para a frente. E o que é que andas a fazer enquanto homebrewer? Acabei agora de arrefecer, 3 semanas atrás, uma Belgian Pale Ale com amores perfeitos e mel de flor de laranjeira. Portanto, está sempre alguma coisa nova a surgir. E é exclusivo nos churrascos de Jorge Tomé. Tu estavas no início, estavas a dizer que a coisa mais estranha que fermentaste foi alho. O que mais é que tu fermentaste? Bora lá ver se eu me lembro de tudo. Cerveja, ok? Cerveja fácil, ananás, na forma de tepache, pão, que acaba por ser o hobby,
se fazer cerveja e trabalhar no mundo da cerveja já não é um hobby convertido em profissão, tinha que arranjar outro hobby, que é produzir pão. Portanto, a cerveja demora muito tempo. Faço uma cerveja e tenho que estar 6 meses à espera para alguma coisa. Isto que estamos a ver aqui demora tempo. Fazer pão, no dia a seguir está feito, fácil. E tem a componente da fermentação. Já fermentei natas para fazer manteiga, kombucha, sei lá, pode ser. Certo. E o que é que há mais? Que fermentações é que andas curioso? Agora tens muito koji, que é basicamente um bolor, com aspergilos, que está muito ligado à produção de sake, de miso, de soja. Está agora muito na moda, tem malta a fazer curar carne com recurso ao koji. E o nosso ilustre colega Luís Figueira teve a amabilidade nos anos, já há bué de tempo atrás, de oferecer um livro que vai sair dedicado a fermentações com koji. Portanto, quando receber o livro, está bem, pre-order e tudo mais, acho que vai ser a próxima aventura, começar a usar bolor para fazer cenas em casa. Nice. Eu tenho ali 2 laranjas que estão meio estranhas. Se quiseres eu posso te emprestar. Que não te falte nada. O que é o futuro do mundo? Um mundo com mais cerveja, com mais distribuição, teres acesso a cerveja artesanal e teres menos monopólios cervejeiros, não só no mercado global e em muitos mercados. Estás a falar, tinha vindo da Malásia, estás a falar de um país que tem 2 únicas licenças de produção de cerveja. Imagina, uma é para a Heineken, a outra é para a Guinness, que produz Carlsberg. Surpresa. Certo. E ninguém pode produzir cerveja naquele país. Há espaço, aposto contigo que sim. Tens alguns bares no país com cerveja artesanal, há espaço. Tailândia, outro bom exemplo. Eu acho que estes países um pouco mais isolados de certa forma acabam por ser países que têm uma sede grande por cervejas diferentes, mas há sempre uma ligação muito forte a estas grandes empresas. Depois é a parte que tu começas a ver, não é só a malícia das empresas de uma forma económica, também há uma componente política, e tens alguns estudos interessantes sobre a presença da Heineken em África, em que estiveram ligados a umas coisas estranhas ou condenáveis no mínimo, e acabam por fechar muita porta a outros parceiros. E quando tens uma empresa que consegue ter um peso grande numa política de um país e na forma como eles emitem licenças para produzir cerveja, aí já estás a entrar, para mim, na liberdade individual. Já estás a limitar essa liberdade individual de poderes querer produzir. A Tailândia é outro bom exemplo, em que só podes fazer uma fábrica se tiveres mais de 200 mil hectolitros de capacidade de produção. Ok. E aí, estás a entrar na liberdade. Completamente, Estás a estrangular completamente o mercado. E tu vais à Tailândia, é um sítio evoluído no que toca à cerveja artesanal. A Brewski tem lá um bar, Air of the Dog tem lá um bar, portanto há espaço. As pessoas querem aquilo, não há produção local por isso mesmo. E a produção que há é clandestina. E depois são países que não lidam muito bem com ilegalidades. Portanto, um mundo com mais cerveja artesanal e com menos influência das grandes cervejeiras no capítulo político. Muito bem. Obrigado pelas cervejas e pela companhia. Assim termina o 5º episódio da 2ª temporada de Quem Bebe por Gosto. Inspirados por esta cerveja e pouco inspirados pelo texto que deveria existir na minha cabeça de cor, mas que por motivos imperativos não existe tão facilmente. Assim terei que recorrer à minha cábula para terminar este belo episódio com Jorge Tomé e assim relembrar a parte tão fácil que é: o meu nome é Tiago Lopes. E Comunique Cerveja, Quem Bebe por Gosto, é um podcast quinzenal que estará disponível no iTunes, no YouTube, no Spotify, e acompanha-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para todas as novidades. Obrigado por estarem aí, por nos ouvirem, e até daqui a 15 dias.